É um prazer estar com vocês. Meu nome é Rosemar Macedo, eu sou mastologista. Agradeço à comissão organizadora pelo convite e foi solicitado que eu falasse de ressonância nuclear magnética das mamas no planejamento de cirurgia conservadora pós-quimioterapia neoadjuvante. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E nós sabemos que o planejamento cirúrgico, ele é de extrema relevância para que a gente possa ter um desfecho oncológico o melhor possível. Nesse contexto, o quanto que os exames de imagem corroboram para que a gente possa ter um planejamento cirúrgico o mais adequado possível. E dessa forma, reduzirmos a chance de reabordagem cirúrgica e de recidiva. E todos nós sabemos o quanto uma recidiva pode impactar do ponto de vista de sobrevida de uma paciente com câncer de mama. Então, conhecermos a distância entre o tumor e a pele, a distância que essa lesão encontra-se da papila, o quanto ela está distante da musculatura profunda, se existem outras lesões que não a lesão que nós visualizamos no momento inicial. Então, isso é de extrema importância para que a gente possa fazer um planejamento cirúrgico o melhor possível, o mais estratégico possível. E nesse sentido, se eu tenho um planejamento melhor, a técnica que será desenvolvida, a abordagem, a incisão, com certeza será melhor definida, e isso tem impacto no aspecto tanto de recidiva quanto no aspecto de sobrevida. Planejar corretamente tem impacto no desfecho que essa paciente pode ter no tratamento da doença que está sendo estabelecida. E aí, a ressonância chega criando uma certa dificuldade no entendimento de quanto que a identificação de lesões que até então não eram visualizadas pela mamografia possam ter impacto nesse planejamento. Nós sabemos que não é pouco frequente detectarmos lesões que não a lesão que tinha sido visualizada inicialmente. Então, aqui eu tenho uma lesão na região retroareolar que foi visualizada na mamografia, e quando eu lanço mão de uma ressonância nuclear magnética, eu identifico uma outra lesão na região profunda desse tecido mamário que não havia sido identificado. Será que isso tem impacto? O quanto que isso tem impacto do ponto de vista de um tratamento o melhor possível, um planejamento o melhor possível, e o quanto que isso tem repercussão do ponto de vista de desfecho oncológico? Essa é uma temática que ganhou, com certeza, muito espaço no mundo científico, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Nós temos uma série de publicações no final da década de 80, 90 e nos anos 2000, chamando a atenção o quanto que a ressonância identifica lesões que até então não foram identificadas pela mamografia inicial. E o quanto que isso teria de impacto, o quanto que isso seria relevante para um tratamento o mais adequado possível. A grande questão é que muitos dos achados que nós identificamos na ressonância nuclear magnética, quando são biopsiados, não se confirma que esse novo achado trata-se de um câncer de mama. Muitas vezes são realces que, na verdade, representam uma situação de benignidade, não tem uma confirmação do ponto de vista oncológico desse segundo achado. Então, a pergunta é, existe benefício para a ressonância nuclear magnética como rotina aqui no cenário de cirurgia upfront, ainda não de cirurgia neoadjuvante, como é a temática da aula, mas no cenário da cirurgia upfront? Quais seriam esses benefícios se eles existem? Eu vou reduzir a taxa de reabordagem cirúrgica, eu vou reduzir a taxa de recidiva, isso tem impacto do ponto de vista de sobrevida? Iniciando, então, com a reabordagem cirúrgica, eu consigo reduzir as taxas de reabordagem cirúrgica, lançando mão da ressonância nuclear magnética de rotina numa paciente que eu vou ter como conduta a cirurgia upfront. E esses são dados publicados em 2013, de um banco de dados muito importante norte-americano, que eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo conhecem, de centros importantes de tratamento oncológico nos Estados Unidos, e que eles foram exatamente atrás dessa informação. O quanto que a ressonância nuclear magnética sendo utilizada nas pacientes que serão submetidas a um tratamento cirúrgico podem reduzir a taxa de reabordagem cirúrgica. Mais de 45 mil mulheres com câncer de mama, 9 mil com carcinoma ductal in situ, 36 mil com carcinoma invasor, e a taxa de reabordagem cirúrgica ficou em torno de 20%. Utilizando ou não a ressonância nuclear magnética. Então, não houve uma redução da taxa de reabordagem cirúrgica
lançando-se mão da ressonância nuclear magnética. E essa taxa foi maior, a taxa de reabordagem foi maior nas pacientes mais jovens ou naquelas que a histologia era de um carcinoma lobular. E esses autores, então, concluem que a ressonância nuclear magnética, ela não reduz a taxa de uma reabordagem cirúrgica de múltipla cirurgia, sendo adotada como rotina em uma paciente oncológica que vai para uma cirurgia de um câncer de mama, uma cirurgia fronte de um câncer de mama. Então, parece que eu não tenho benefício lançando mão da ressonância do ponto de vista de redução de reabordagem cirúrgica, mas e com relação à recidiva e sobrevida? Essa foi uma meta-análise publicada em 2014 no JCO, um N de 3.165 mulheres, uma idade média de 56,2 anos, de 49 a 64 anos, um follow-up de 8 anos, onde se comparou a realização ou não de cirurgia de ressonância nuclear magnética em pacientes com câncer de mama, e o que se observou aqui, em termos de desfecho clínico, que é, na verdade, o que tem maior relevância para a gente, o que importa para a gente, né, é que não houve nenhuma diferença em termos de recorrência local ou de recorrência à distância, lançar mão da ressonância nuclear magnética para um planejamento cirúrgico de uma paciente que vai para uma cirurgia fronte. Então, não tem o benefício do ponto de vista de reabordagem cirúrgica, não tem o benefício do ponto de vista de recidiva. Entretanto, nós sabemos que, infelizmente, quando nós falamos de cirurgia contralateral e de mastectomia profilática contralateral, e esses dados mostram mais uma vez isso, que foi publicado na JAMA em 2014, que existe sim um aumento na taxa de mastectomia profilática contralateral naquelas pacientes em que nós adotamos como rotina a realização de ressonância nuclear magnética no pré-operatório. Então, não existe, o número de biópsias, ele aumenta, biópsias muitas vezes desnecessárias, podemos até mesmo atrasar o start para um tratamento oncológico, as taxas de mastectomia profilática contralateral, ela aumenta, e sem que a gente tenha o que na verdade importa, que é um desfecho oncológico melhor. Com certeza, no cenário de uma cirurgia fronte, nós temos que pensar, quando nós formos lançar mão de uma ressonância, uma vez que não nos parece que os resultados, do ponto de vista de desfecho oncológico, segundo a literatura mostra até hoje, sejam positivos. E no cenário da neoadjuvância, será que a ressonância nuclear magnética tem espaço? Seria uma situação diferente do que a cirurgia numa paciente em que eu vou para uma cirurgia fronte? E aqui é uma meta-análise publicada em 2015, com 8 estudos, 300 pacientes, onde procurava-se a acurácia do exame físico, mamografia, ultrassom e ressonância, na detecção de doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. E a ressonância tem um melhor desempenho, e a gente já tem esses dados, e é do conhecimento, a literatura me parece ser um pouco já robusta nesse sentido, mostrando que a ressonância nuclear magnética ela é superior aos outros métodos, como mostrado aqui nesse trabalho, que foi comparado com o ultrassom, o exame físico e a mamografia, tendo então uma superioridade comparando com esses métodos, e o que me chama a atenção é que esses autores mostraram uma taxa de discordância chegando até quase 4 centímetros, principalmente quando esse tumor estava associado a um carcinoma ductal in situ ou a uma reação inflamatória extensa no leito tumoral. E com relação à resposta patológica, comparando a mamografia, a ressonância tem uma paciente que vai para uma quimioterapia neoadjuvante. Aqui os dados do ACRIM, 6657, uma N de 138 pacientes, carcinoma invasor da mama, maior que 3 centímetros, pacientes que foram submetidas à quimioterapia neoadjuvante. Então, a busca de qual a estratégia melhor, e novamente a ressonância mostrando uma superioridade quando comparada com a mamografia nesse cenário de QT-NEL. Entretanto, é importante que a gente tenha em mente que o padrão de resposta na quimioterapia, ele não é único. Eu posso ter uma redução concêntrica da lesão, como esta aqui mostrada, ou eu posso ter uma doença fragmentada, múltiplos focos. Não existe um padrão único de resposta à quimioterapia neoadjuvante.
E é muito importante que a gente fique atento com relação a isso, porque dentre os fatores de subestimação de um tumor num planejamento cirúrgico, o tipo de resposta à quimioterapia neoadjuvante tem seu espaço. Então, é importante que a gente pense. O carcinoma lobular é um fator relacionado com a subestimação, o carcinoma ductal in situ também, mas o tipo de resposta à quimioterapia também. Se eu tenho uma resposta de uma lesão de uma forma concêntrica ou se eu tenho uma resposta de uma forma fragmentada. E já em 2003, nós temos uma publicação bem interessante mostrando a diferença de resposta de um tumor à quimioterapia, se esse de acordo com o fenótipo da lesão em questão. Então, posso ter uma resposta concêntrica ou eu posso ter uma resposta de uma forma fragmentada. E nós sabemos que lesões como essas, onde nós temos uma lesão fragmentada, nós podemos ter uma dificuldade maior no planejamento cirúrgico, uma vez que a gente pode ter dificuldade em saber a extensão, até onde essa lesão está indo, né? Onde tem que ser minha zona de clivagem, onde eu vou, na verdade, fazer uma incisão para que eu tenha uma margem cirúrgica adequada e livre. E em 2018, novamente, outros autores publicam um trabalho bem interessante, avaliando as imagens da ressonância magnética em pacientes com quimioterapia neoadjuvante em cenários de fenótipos diferentes, triplo negativo, HER2 e tumores luminais. E olhem que interessante, aqui, tumores triplo negativos, HER2 e o luminal, como que é a lesão no momento inicial, pré-quimioterapia, na ressonância nuclear magnética, e como que é esse padrão de redução pós-quimioterapia neoadjuvante. O triplo negativo mostrou-se como lesão única pré-quimioterapia em 57%, como uma massa única. Já o HER2, que é a temática da aula que nesse momento que nós estamos aqui, né, nessa mesa que nós estamos debatendo, somente 18% teve sua morfologia inicial como uma massa única, e o luminal, 33%. E como massa multifocal, o triplo negativo, 32%, como um comportamento multifocal, já o HER2, olha que interessante, 53% como uma massa multifocal. Isso no momento inicial, pré-quimioterapia neoadjuvante e luminal 30%. Pós-quimioterapia, qual foi o padrão de redução? Triplo negativo, quando não teve uma resposta patológica completa, 55%, mas olha que interessante, o HER2, 29% só de massa única, o triplo negativo, massa única 55%, o HER2, 29% somente de massa única e o luminal 42%. Então, realmente é um tumor que tem um comportamento diferente do ponto de vista de resposta no que se diz respeito ao padrão de redução que a imagem mostra na ressonância pós-quimioterapia neoadjuvante e, com certeza, por vezes, podendo dificultar o nosso planejamento cirúrgico. Quando nós fazemos uma correlação do achado da ressonância nuclear magnética e da patologia, novamente comparamos os fenótipos triplo negativo, o HER2 e o luminal, nós sabemos que a ressonância nuclear magnética pós-quimioterapia neoadjuvante, ele é um preditor nos triplo negativos e no HER2, entretanto, essa predição nos tumores luminais, ela é deficitária. Então, a gente considera, na verdade, o que a literatura mostra é que nos triplos negativos e no HER2 a predição ela é melhor. Novamente, quando nós fazemos uma avaliação de subtipos e da resposta patológica completa diante da ressonância nuclear magnética, nós percebemos que a PCR, a resposta patológica completa, ela é percebida com uma acurácia de 74% nas pacientes que são submetidas à ressonância nuclear magnética. Isso é um valor expressivo, nos chama a atenção, e devemos ficar atento que o valor preditivo negativo ele é maior naqueles tumores com perfil molecular de HER2 ou triplo negativo, e o valor preditivo negativo é menor naqueles pacientes com os tumores luminais. E com relação à abordagem axilar, então, até então estávamos falando com relação à abordagem mamária, e aquela paciente, que é uma paciente que vai para uma quimioterapia neoadjuvante, mas antes desse tratamento, antes do tratamento quimioterápico neoadjuvante, ela já apresentava uma axila positiva. Qual é a melhor estratégia para que eu possa avaliar essa axila para uma melhor abordagem cirúrgica? O melhor exame é a ultrassom, é o PET e é a ressonância?
E aqui nessa publicação, em 2013, 272 pacientes com quimioterapia neoadjuvante, 62% delas com axila pré-tratamento positivo, foram submetidas à quimioterapia neoadjuvante e teve essa axila avaliada com um exame de ultrassonografia PET e ressonância, buscando essa informação. Qual a melhor estratégia? Qual o melhor exame? E a sensibilidade, pode ser vista aqui, nessa tabela, foi de 69,8% com a ultrassonografia, com a ressonância de 61% e com o PET de 63%, mostrando que para a axila, o exame de escolha realmente é a ultrassonografia, diferente da avaliação mamária, onde o exame de escolha realmente é a ressonância nuclear magnética. Como conclusão final, o desempenho da ressonância nuclear magnética ele é maior do que a mamografia, comparando com a mamografia e com a ultrassonografia, tanto no cenário de cirurgia upfront como de quimioterapia neoadjuvante. A ultrassonografia ganha destaque e tem a sua relevância maior na avaliação axilar. Entretanto, é importante que a gente saiba que mesmo com esse desempenho da ressonância muito melhor do que o da mamografia e do ultrassom, isso não tem repercussão do ponto de vista de desfecho clínico. Tanto no cenário de cirurgia upfront, isso está bem estabelecido pela literatura, como no cenário de quimioterapia neoadjuvante, onde nós temos estudos em andamentos, mas nós ainda não temos resultados que nos dê confiabilidade. No cenário de cirurgia upfront, está bem definido que não existe benefício do ponto de vista de sobrevida, do ponto de vista de recidiva local, de recidiva à distância. No cenário da quimioterapia neoadjuvante, ainda não temos respostas, mas pelo que a gente vê até esse momento, a realização de ressonância nuclear magnética objetivando o melhor desfecho oncológico no cenário de QT neoadjuvante não se justifica. Ela deve ser indicada quando os resultados podem trazer algum benefício, mas sempre levando em consideração que assumir a ressonância nuclear magnética como um tratamento, como uma forma de planejamento cirúrgico para todo paciente que nós vamos tratar um câncer de mama, nós estamos fazendo um aumento nas taxas de tratamento, ou seja, isso está associado ao overtreatment. Era isso que eu tinha para apresentar. Foi um prazer estar com vocês, estou à disposição se houver alguma pergunta. Muito obrigada.